De fato, ontem nós descrevíamos à noite o fato em si da Páscoa. Hoje nós celebramos a liturgia do domingo, começando com o testemunho de Pedro. Pedro, como primeiro Papa da Igreja, certamente 20 ou 30 anos mais tarde, ele fez esse discurso dos Atos dos Apóstolos, onde ele diz claramente que ele é testemunha do ressuscitado. Ele teve seu encontro com o Cristo vivo. E ele sabe que ele ressuscitou, porque ele é o Cristo, o Senhor. Arrumei uma boa gripe lá na serra. Mas Pedro então dá esse testemunho para todos. E o Evangelho nos narra o que aconteceu naquele domingo, primeiro dia da semana. Maria Madalena, que era amiga de Jesus, estivera na cruz ao lado da mãe no sábado todo. Ela não pôde fazer nada, porque era o dia da Páscoa dos judeus, um dia muito sagrado, dia que ninguém podia sair de casa, ninguém podia caminhar. E ela ficou aguardando o dia todo. À noite, na escuridão da noite, talvez na madrugada, ela foi ao túmulo, porque ela queria levar flores, perfumes. Ela queria perfumar um pouco aquele ambiente. Ela estava todo sábado preocupado: como será que ficou aquela sepultura? Eram só 2 homens que rapidamente fizeram tudo. E como é que ficou agora? Será que botaram algum perfume, alguma flor? Ela foi, ainda de madrugada. E quando viu, a grande surpresa: aquela enorme pedra tinha se espatifado. O sepulcro estava aberto, estava vazio, os panos ali no chão, mas ele não estava. Ela saiu imediatamente e foi avisar Pedro. Pedro, que estava com João. Sabe que João era o mais jovem dos apóstolos, talvez uns 20 anos. Mas o Pedro já era um ancião, se supõe 50 anos. Então os dois saíram correndo. Claro que vocês imaginam o que aconteceu. João chegou bem antes, mas ele, um jovem, tinha medo de entrar no sepulcro. Ficou olhando de longe, viu aquilo, mas assustado e tremendo. Quando finalmente chegou Pedro, todo corajoso, vai e entra no túmulo. João também vai. João também desce.
e encontram ali os panos dobrados, o sudário colocado sobre o rosto de Jesus não estava com os outros panos, mas sim enrolado num lugar à parte. João escreve assim: eu vi e acreditei. Ali ele teve a convicção, de fato ele ressuscitou. Sempre me lembro, quando eu era um jovem padre, em 1982, eu tive a graça de participar de toda a cerimônia na Semana Santa, na Terra Santa. A quinta-feira à noite foi no próprio cenáculo. A sexta-feira foi na igreja da crucificação. Fizemos a via sacra, lá onde Jesus a fez, até o Calvário. E aí no domingo, eu queria estar lá de madrugada. Saí bem cedo do hotel e fui a pé até lá. Entrei e fui lá na direção do sepulcro, assim de gente. E estava lá naquela hora para a igreja ortodoxa. Então só ortodoxos podiam entrar. A partir das 6 até as 8, a igreja copta. Das 8 às 9, a igreja rumena. Eu sei que estava lá para os católicos romanos às 11 horas. Mas eu não tive dúvida. Fiquei lá. Aquela manhã eu fiquei lá, assistindo todo aquele povo se abaixando e entrando numa portinha até lá dentro do sepulcro. Às 11 da manhã, eu tive a graça de, pela primeira vez, assim ajoelhado, entrar dentro daquele túmulo, colocar a minha mão sobre aquela pedra. E eu me lembrei imediatamente de São João. Ele viu e acreditou. Eu nunca tinha dúvida sobre isso, mas me parece que naquela hora eu tinha uma certeza também como nunca tive. Eu estava convicto, realmente ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, está vivo hoje, ele precisa ser anunciado como aquele que está vivo, presente e que nos acompanha. Um dia perguntaram ao Papa Bento, faleceu faz pouco, mas perguntaram ao Papa Bento por que o catecismo é tão severo com relação à missa dominical. O catecismo coloca entre os pecados graves a pessoa passar um domingo sem ir para a missa, por outro programa, podia ter ido, por preguiça, por outra opção. Por que é tão grave não ir à missa dominical? O Papa Bento respondeu: porque nós vamos para a missa para 3 finalidades que nós de fato fazemos em cada missa dominical. Primeiro, nós ouvimos a palavra de Deus,
e somos instruídos na palavra de Deus. Depois, a cada missa dominical, nós renovamos a nossa fé. É um redespertar da vida cristã. É um assumir de novo. É o momento em que nós dizemos: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu creio no Filho que ressuscitou. Eu creio no Espírito Santo. E depois disso, o Papa Bento, nós vamos à comunhão. Na missa dominical, nós assumimos o Cristo ressuscitado. Ele entra em nossa vida e nós entramos em comunhão estreita com Ele. Nós o levamos para a nossa casa, Ele vai para a nossa semana, Ele está conosco. E a cada domingo nós renovamos este encontro pessoal, frontal, com o Cristo vivo e ressuscitado.